O mundo teve início com diversos seres primordiais. Primeiramente surgiu o caos, seguido por Gaia, a terra, e por fim, Eros, o amor. De Gaia nasceu Urano, o céu, e juntos criaram os titãs. No entanto, Urano não gostava de seus filhos e os aprisionou nas profundezas da terra. Gaia, cansada de ver seus filhos presos, fabricou uma grande foice que deu a seu filho Cronos. Cronos se escondeu até que Urano se deitou com Gaia, momento em que saltou e castrou seu pai, lançando os órgãos genitais ao mar. Em seguida, libertou os irmãos titãs da prisão, dando início à Era dos Titãs. Mais tarde, Cronos casou-se com a titã Reia, que deu à luz a maioria dos principais deuses. Temendo uma profecia que dizia que seus filhos o destronariam, Cronos os aprisionou assim que nasceram, engolindo-os inteiros. Reia implorou a ajuda de Gaia, que com pena escondeu Zeus após seu nascimento no Monte Ida, em Creta. Quando Cronos veio para devorar seu filho, Reia o enganou dando-lhe uma pedra para comer. Gaia criou Zeus até que ele estivesse forte o suficiente para enfrentar seu pai. Ambos travaram uma grande batalha, na qual Zeus saiu vitorioso e obrigou Cronos a libertar seus irmãos titãs, dando início à guerra entre os deuses e os titãs. A guerra durou 12 anos até que Zeus libertou os ciclopes e os hecatônquiros, gigantes de 100 braços que estavam presos por Cronos. Os ciclopes presentearam Zeus com seu famoso raio, Poseidon com seu tridente e Hades com um elmo das trevas, desequilibrando a batalha. Os titãs, derrotados, foram lançados no Tártaro, uma prisão no submundo, marcando o início do reinado dos deuses. Zeus, o rei dos deuses, governava do Monte Olimpo, lar dos imortais, frequentemente usando seu raio e águia para divertir ou encorajar os mortais. Ele era responsável por controlar o clima, desde raios até neve, dependendo de seu humor. Além disso, Zeus era o protetor dos lares e dos estrangeiros, o que significava que ser um mau anfitrião podia resultar em graves problemas. O Senhor dos Raios casou-se com sua irmã Hera, que deu à luz os deuses Ares e Hefesto. Além disso, ele era famoso por seus muitos casos com outras deusas, das quais vieram Atena, Hermes, Apolo, Ártemis e Perséfone. Também se envolveu em romances com mulheres mortais, gerando deuses como Dionísio e heróis como Perseu e Hércules. Poseidon, um dos deuses mais poderosos, governava os mares, criava terremotos e era o patrono dos cavalos, altamente valorizado na sociedade antiga. Ele tinha um palácio no Monte Olimpo, mas sua residência principal ficava no fundo do mar, onde passava a maior parte do tempo. Os marinheiros tinham que rezar para o deus dos mares e oferecer sacrifícios suficientes para evitar uma morte dolorosa no mar. Contrariá-lo era muito arriscado, já que ele guardava rancor e poderia impor punições severas. Na lenda de Teseu e o Minotauro, o rei Minos governava a ilha de Creta. Anualmente, ele oferecia em sacrifício seu melhor touro para o rei dos mares. Em um desses anos, Minos decidiu reter seu touro branco favorito. Poseidon percebeu a deslealdade de Minos, mas em vez de puni-lo diretamente, escolheu atingir sua esposa. O deus fez com que a rainha se apaixonasse pelo touro, o que resultou no nascimento de uma criatura híbrida, meio homem e meio touro, conhecida como Minotauro. Hades, o irmão mais velho, governava o submundo, onde residiam as almas dos mortos. Ele compartilhava seu trono com sua esposa Perséfone e ambos eram considerados deuses da fertilidade. O submundo possuía vários guardiões e tribunais, tornando difícil para os mortais e quase impossível para os vivos entrarem. Para passar pelos portões, era necessário cruzar o rio Styx, cujo barqueiro Caronte exigia pagamento. Após passar por Caronte, a alma encontrava Cerberus, o lendário cão de 3 cabeças que guardava os portões do submundo. Por fim, a alma chegava diante dos 3 juízes do submundo que decidiam para onde ela deveria ir. Os destinos após a morte eram distintos. O Elísio, um paraíso reservado para heróis e pessoas virtuosas. Os Campos Asfódelos, um lugar destinado às pessoas comuns que não se destacaram nem pelo bem, nem pelo mal em suas vidas. E o Tártaro, um lugar infernal onde criminosos e aqueles que ofenderam os deuses eram punidos, sujeitos a tormentos eternos. Hera, irmã e esposa de Zeus, era a rainha dos deuses e protetora do casamento e das mulheres.
Ela era altamente respeitada na sociedade grega e conhecida por sua vingança e rancor, punindo severamente mulheres que se envolviam com seu marido e seus filhos ilegítimos. Um dos contos mais famosos de sua vingança ciumenta envolve a história de Hércules, que era filho ilegítimo de Zeus. Hera, sentindo-se ameaçada pela presença de Hércules, enviou serpentes para matar o futuro herói quando ele ainda era apenas uma criança. No entanto, o semideus demonstrou sua força ao esmagar as criaturas com suas próprias mãos. Depois disso, Hera enlouqueceu Hércules, fazendo-o cometer um ato terrível: matar sua própria esposa e filhos. Esse evento levou Hércules a realizar os famosos 12 trabalhos como forma de expiar sua culpa e provar-se digno perante os deuses. Atena, a deusa da sabedoria e da guerra, era filha de Zeus e Metis, mas não nasceu de maneira convencional. Zeus recebeu um presságio de que seus filhos tomariam o trono dele, e por isso engoliu Metis enquanto ela estava grávida. Em decorrência disso, Zeus começou a sentir uma terrível dor de cabeça e pediu ajuda a um companheiro imortal para abrir sua cabeça com um machado. Atena nasceu então da testa de Zeus, emergindo completamente equipada para a batalha e proferindo um grito de guerra. Atena era altamente venerada em Atenas, cidade que recebeu seu nome em sua homenagem. Ela competiu com Poseidon pela cidade, ambos tentando dar o melhor presente. O deus dos mares atingiu o chão com seu tridente, fazendo surgir uma fonte de água. Atena, por sua vez, chutou a terra e fez surgir a primeira oliveira. Os deuses a consideraram vitoriosa, e a cidade adotou seu nome. Ares era o implacável e cruel deus da guerra. Tanto os deuses quanto os mortais não o apreciavam muito. A guerra que ele simboliza não é honrosa nem heróica, mas sim a fúria primal e o derramamento de sangue no campo de batalha. Ares tinha um relacionamento com a deusa Afrodite, que era casada com o deus Hefesto. Os dois dormiam juntos sempre que o marido estava ausente. Quando Hefesto descobriu, ele fez uma rede invisível e a pendurou sobre a cama, dizendo à esposa que estava indo embora. Ele se escondeu e, assim que Ares e Afrodite foram para a cama juntos, eles ficaram presos na rede e incapazes de se mover. Hefesto convocou todos os deuses, convidando-os a ver os dois imortais nus presos na rede. O riso explodiu em todos os lugares e foi apenas devido à intervenção de Poseidon que eles foram libertados. Afrodite era a deusa da beleza e do amor, responsável pela atração sexual, tanto nos mortais quanto nos imortais, muitas vezes usando seus poderes para sua própria diversão. Os relatos sobre seu nascimento variam, sendo ela supostamente nascida dos órgãos genitais de Urano ou como outra filha ilegítima de Zeus. Afrodite desempenhou um papel fundamental na Guerra de Troia, quando o príncipe Paris de Troia recebeu a tarefa de dar uma maçã à deusa mais bela. Hera, Atena e Afrodite, cada uma prometendo algo diferente em troca. Paris escolheu Afrodite, que lhe prometeu a mulher mais bonita do mundo, Helena, que era casada com o rei de Esparta, Menelau. Afrodite enfeitiçou Helena quando Paris veio visitar Esparta, fazendo-a fugir com ele. O rei e seu irmão Agamenon reuniram um enorme exército para recuperar Helena, dando início à Guerra de Troia. Deusa da caça e irmã gêmea de Apolo, Ártemis era uma arqueira mortal e membro importante do Olimpo. Ela vigiava os caçadores, bem como suas presas, garantindo que a natureza selvagem fosse mantida sob controle. Ártemis também era valorizada por sua virgindade e a guardava com zelo. Certo dia, o caçador Acteão deparou-se com ela nua enquanto ela tomava banho. Ártemis transformou o homem em um cervo e soltou seus 50 cães de caça sobre ele, condenando-o a uma morte dolorosa por seu erro. Irmão gêmeo de Ártemis, Apolo era um deus de muitas coisas. Ele era o deus do arco e flecha, mas também da luz e da música, frequentemente retratado com uma lira tanto quanto um arco. Hermes, o mensageiro dos deuses e patrono dos ladrões, conhecido como um trapaceiro entre os deuses. Ele frequentemente pregava peças e roubava de seus companheiros divinos. Quando atingiu a maioridade, assumiu o papel de mensageiro, levando consigo uma vara de ouro como marca de sua autoridade. Deméter, a deusa da agricultura e protetora da colheita. A única coisa que ela valorizava mais do que qualquer outra era sua filha Perséfone. Aconteceu que Hades também se interessou por Perséfone, pois havia se apaixonado por ela.
Um dia, enquanto a menina colhia flores, ele abriu o chão e a arrastou para o submundo. Deméter ficou perturbada quando descobriu e procurou por sua filha por 9 dias e noites, até que o deus Sol, Hélio, revelou a identidade do captor. Deméter se trancou em casa por um ano inteiro, recusando-se a sair até que Perséfone fosse devolvida. Sem a deusa da agricultura, o mundo entrou em fome, e para salvá-lo, Zeus ordenou que Hades libertasse Perséfone. Hades havia alimentado a garota com a comida dos mortos, uma romã, o que significava que ela estava ligada a ele. Depois de muita discussão, Zeus decidiu que Hades poderia ter Perséfone por 3 meses do ano, e Deméter a teria pelos outros 9. Isso explica por que os meses de inverno são frios e as plantas morrem, enquanto Deméter aguarda o retorno de sua filha. Hefesto era o deus da forja e teve um começo de vida difícil. Ele nasceu com uma deficiência nas pernas e sua mãe Hera decidiu lançá-lo do Olimpo para afogar-se no mar. Posteriormente, ele retornou à morada dos deuses e Hera lhe entregou Afrodite como esposa para se reconciliar com ele. Hefesto era um grande inventor e projetou muitos dos palácios no Olimpo. Também criou o equipamento de muitos heróis, como Aquiles, para quem fez uma armadura e um escudo magnífico. Deus do vinho e das festas, Dionísio era talvez o mais divertido dos olimpianos. Ele tinha um enorme culto de seguidores na Grécia, onde participavam de bebedeiras em massa e das orgias pelas quais seus companheiros mitológicos eram tão conhecidos. Os deuses gregos representam a humanidade no seu melhor e pior, desde o violento e destrutivo Ares até a bela e sedutora Afrodite. A mitologia grega demonstra a épica luta pelo poder entre pais e filhos em uma busca sem fim para obter o controle do mundo. Contos transmitidos de geração em geração, mostrando que eles são algumas das divindades mais influentes da história da humanidade, que continuaram a ter um impacto significativo até os dias atuais. Se você gostou do conteúdo e quer acompanhar mais vídeos como este, não esqueça de se inscrever no canal.